A vida são ciclos. E eu quero mais dizer uma coisa para vocês. Entendam que tem dias que nós vamos estar em alta, dia que nós vamos estar em baixa. A vida não acontece no frenético. Todos os dias eu vou vender, vou vender, vou vender. Todos os dias eu vou fazer, vou fazer, vou fazer. Todos os dias eu estou alegre, estou alegre, estou alegre. Não. Por que isso não acontece dessa forma? Porque justamente nós temos as fases. Deixa eu ver se eu consigo buscar alguma imagem aqui. Deixa eu ver, eu consigo buscar. Nós temos as fases. E o que eu quero mostrar para vocês? Essa fase aqui, ó. Isso aqui é a fase de quando eu comecei, né? Isso no apartamento lá, que eu faço as transidagens. Que eu comecei a fazer o crochê, tá? Eu até comecei a colocar ali. E simplesmente eu mostrei os pontos, como eu estava fazendo, e que eles não ficaram adequados e parecia que estavam maravilhosos. E por que isso? Porque na vida nós temos uma construção, tá? E essa construção, ela acontece todos os dias. O que nós sempre temos que buscar é hoje sermos melhor do que nós fomos ontem, do que nós fomos há meia hora atrás. É assim que funciona. E quando não estiver bem, o que vocês fazem? O que o ser humano faz? Ele normalmente busca futilidade para dar o seu jeito. Só que futilidade, será que é a melhor forma? Eu acho que a questão não é ser fútil ou não ser. Ou seja, o que é futilidade? Coisas que é tida como algo que não são úteis. Joguinhos, distrações, olhar aplicativos, passar dedinhos na tela e vendo as coisas, ou no controle da TV o tempo todo. Por quê? Porque ainda não encontramos um grau de satisfação interior muito grande. Só quando esse grau de satisfação interior muito grande acontece, é que essas coisas são usadas sem ser de modo de à toa, são usadas com alegria e quando se tem vontade, né? E tudo isso fica cada vez mais fácil quando se tem a situação de servir o outro e de entender que nós somos seres aqui temporários. Sim, para vivermos experiências. Então, se temos que viver experiências, por que quando ficamos alegres, ficamos bem? Quando ficamos tristes, ficamos chateados. Mas chateado também não é uma experiência, assim como alegre. Eu só vou saber que eu estou alegre se algum dia eu já fiquei chateada. Eu só vou saber que eu estou chateada se algum dia eu fiquei alegre. Parece papo de maluco, né? Mas não é. Eu só vou dar valor a eu ter saúde algum dia, nem que seja que uma unha encrave ou uma espinha aconteça em algum lugar. Caso contrário, eu não vou conseguir dar o devido valor à saúde. Porque nós, quando estamos aqui da forma como estamos, nos perdemos nesses conceitos. E junta-se outras coisas como benefícios. Olha o ônibus passando. Aqui o ônibus passa normalmente de hora em hora. Então eu quero convidar a vocês a viverem os processos. Porque a viagem é os processos. E na hora que chega lá, é muito rápido. Pensa nas Olimpíadas, né? Por exemplo, a pessoa que foi lá e ficou 4 anos treinando, por exemplo, para natação. Vamos dar um exemplo. E que depois ela vai fazer uma prova de 50 metros que leva alguns segundos, ou se ela, não sei quanto tempo está levando uma prova, mas não chega a minutos. Ou se chega a minutos, são baixíssimos. Bem, uma piscina de 50 metros, não, é segundos realmente uma prova de 50 metros. Então, o que acontece? Ela ficou 4 anos estudando para durar apenas 50 segundos, por exemplo. Estudando, o que eu digo é treinando e cuidando, da parte mental, para todos os dias treinar.
sabendo que depois só vai ter um único dia lá na frente para poder fazer toda a manobra. Então entenda que ela tem que ter alegria todos os dias naqueles treinos, senão ela não chega no grande finale lá na frente. Parece maluco, né? Mas é assim. Então, quando sentir que a coisa não estiver boa, a maré estiver meio estranha, igual hoje eu tô um pouco esquisita. Eu tinha até uma live marcada, desmarquei. Eu vi que eu não tinha me dado o meu melhor para aquela live. E eu acho que a experiência Disney, que é o vocabulário que eu usei aqui, em uma das filmagens, das gravações que eu subi aqui já para vocês, ela diz muito sobre o que a gente quer passar para o outro. E eu não estava bem para passar uma experiência Disney. Preferi desmarcar. E eu quero dizer para vocês, crocheteiras de plantão, eu tenho certeza que esse vídeo aqui não vai ser um vídeo que vocês vão ter vontade de passar para outras pessoas. Porque o vídeo que é legal muitas vezes é o vídeo falando do golpe, do crochê, do golpe, do barbante na página da Shopee. Ou o que um tá achando, deixou de achar. Ou o vlog da colega, ou o passo a passo do outro, ou quanto que o outro produziu. Eu entendo. E é interessante correr atrás disso tudo. Inclusive, eu já gravei vou gravar, já tá tudo um roteiro pronto sobre essa história do golpe. Mas alguma coisa falou para não gravar ele hoje ainda. Já tá tudo feito direitinho. É muito interessante ver outras faces da mesma coisa, dos mesmos assuntos, né? E esse vídeo aqui é um vídeo para que você pare e olhe para sua vida. Pro teu filho, pro teu esposo, teu marido. Olhe para todas as fases das coisas. Olhe para os teus estudos. Olhe e observe se você não está repetindo ciclos na tua vida. Ao invés de fazer novos ciclos crescentes e ascendentes, ou seja, cada vez subindo e maiores. Ou se você está, como eu disse para uma amiga hoje, como um disco de vinil arranhado que sempre fica no mesmo lugar. Tipo, vendo meu crochê, faço e não sai do X valor. É porque eu sei que um dos motivos que mais nos faz ficar como um disco de vinil arranhado, quem é novo não vai saber o que é o disco de vinil, que dirá arranhado. Mas joga no YouTube que vocês vão saber. Isso é uma coisa mais antiga. Já não tem nem CD direito, que dirá disco de vinil, né? Mas que tem a ver com a falta de alegria nos processos. Quantas crocheteiras de plantão, eu me enquadro nessa, não vou mentir, que faz uma peça, tá feliz, mas na hora que vai rematar, gente, me dá um desânimo. E eu não deveria ter esse desânimo, sabe por quê? É o grande finale, é o final. A parte que já levou horas já acabou. É apenas o arremate. Mas a gente às vezes desmonta e não manda uma boa energia para aquela parte. Temos que aprender a ter alegria em todo o processo. Pois é. Porque alguém alguma vez falou pra gente, ou a primeira crocheteira, ou lá atrás, em algum momento, quando a gente começou a aprender a fazer crochê, que finalizar era chato. Olha que coisa maluca. Uma vez que a gente finalizou aquela peça, a gente vai poder fazer outra. É meio estranho, né? Mas é porque às vezes é muito mais do que simplesmente isso. É um conjunto que é a incerteza do novo. Sabe quando a gente tá na escola? Eu conheci antes, agora é ensino médio, ensino não sei o que, é fundamental, que adoro o nome. Mas eu conheci como primeiro grau e segundo grau. Primeiro, né? E aí era primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Você sabia que depois que acabava um ciclo vinha o próximo. E existia outro. E eu acho que muitas vezes o que possa acontecer com você, e também comigo, né? É a sensação de que terminei uma peça, e agora? E aqui, tipo assim, qual que é o próximo ciclo?
Quando no próximo ciclo sempre tem outra para se fazer, dá aquela sensação como se fosse na escola, passei de uma série para outra. Mas quando não se tem outra logo depois para se fazer com tudo certo, não é o fazer para pronta entrega, que você tem lá aliás, não é o se fazer para encomenda, que já tem outra ali engatilhada, né? Aí fica como se fosse de uma série para outra. Mas é aquele vazio de, nossa, eu vou fazer uma agora para pronta entrega, e aí? E cadê a venda? Porque, né, nós não fomos ensinados a vender nada. Vender é tido como coisa feia, né? Até hoje isso é bem delicado. Parece que vender é como se fosse uma coisa humilhante. E se pensar, todos nós vendemos. Um dentista vende seu serviço, um contador vende seu serviço, um supermercado vende produtos, uma sorveteria vende picolé, um pet shop vende produtos, um salão de beleza vende arrumar um cabelo ou uma unha. Sempre existe coisas sendo vendidas o tempo todo. E por que isso foi colocado pra gente como uma coisa ruim? Não é uma coisa ruim conscientemente. Isso é inconsciente, né? E deveria ser uma coisa tão leve, tão fácil. Então, o que acontece vamos quebrar estes ciclos e vamos entender que o processo do fazer, a gestação, ela é extremamente importante. Porque se a gente não fizer ela com alegria, não vai gerar bons frutos lá na frente. A gente passa muito mais tempo produzindo uma peça e finalizando do que vendendo. A venda é rápida. Mas o processo de amor com aquele fio, desde o primeiro ponto até o último arremate, até o embalar para sua cliente, ou levar até uns correios, ou entregar pessoalmente, o tempo é todo a sua energia e o seu empenho e o seu amor. E a sua alegria. E depois que vai para cliente. Então entenda que é muito importante que você busque sempre a alegria em tudo. Quer ver um exemplo simples só para finalizar? Para que fique mais fácil assim esse papo meio maluco. Quando nós estamos na cozinha num dia de domingo querendo fazer um prato legal. Eu vou fazer uma lasanha, vou fazer um estrogonofe, outra eu vou fazer um nhoque, não, eu vou fazer batata frita, eu vou fazer salpicão, não importa. Não importa o que você fez. Aí compra as coisas com alegria, faz comida, almoça, tá uma delícia, que ótima. Aí logo depois ficou ruim. Ai, que chato. Agora eu tenho que lavar vasilha. Sempre sobra a cozinha pra mim. Há um monte de vasilha, um monte de prato, panela. Já pensaram nisso? Em vez de perdurar e ficar o resto do domingo, que lindo, que delícia que eu almocei, e fazer o contrário. Ai, que bom. Agora eu vou lavar as vasilhas daquele almoço maravilhoso que eu tive. Agora eu vou lavar as vasilhas que eu escolhi comprar. Agora eu vou lavar as vasilhas do prato azul, do prato estampado, do prato branco, que eu escolhi para deixar a minha mesa mais bonita. Agora eu vou cuidar dos pratos que tanto me foram úteis para me deixar uma refeição maravilhosa de almoço de domingo com a minha família. Ou sozinha, ou acompanhada com o cachorro, não importa. Por que que uma parte é tida como ruim, sendo que foi você mesmo quem as buscou? Não está na hora da gente mudar para um estado de presença? Imagina se você tivesse feito todo esse almoço que eu falei e tivesse apenas alguns Tupperware. Não tô falando Tupperware da marca Tupperware não, hein? Tô falando vasilhas de plástico mesmo, aquelas assim de sorvete. Ou aquelas de margarina, que eu não vou dar nome de nenhuma. Que você foi lá e lavou, só teve aquela para poder comer, porque você não teve nenhum prato. Nenhum de plástico. Teve que comer na vasilhinha daquela. Bom, ainda tá interessante, porque ainda você tem outros que não tem. Mas a gente não tem que olhar como a pior referência, sim, buscando sempre a melhor. Porque se eu sempre buscar a pior referência, gente, nós vamos nos acomodar de forma absurda. Tá bom? Então, o que acontece? Pensa o quanto é bom ter aquela ali para
subir, mas não se conforte. Ah, não, aqui em casa é aquela vasilhinha mesmo de margarina. Não se conforte em ter isso, vocês podem ter muito mais. Não, mas para mim tá bom. Por que seu grau de merecimento acha que você não pode ter mais? Por que no seu grau de merecimento você não pode ter tido feito esse almoço de domingo maravilhoso e ter uma funcionária para ter lavado as vasilhas? E aí? Ou uma funcionária até do meio de semana, que seja no final de semana é só você quem cuida. Ter alguém que auxilie você, mesmo se você está com 60 anos, com 65, com 70 ou com 30, qual que é o problema? Mas para isso nós precisamos de outros fatores, gestão financeira e outros detalhes mais. Mas se a gente aprender a amar toda a jornada do processo, desde toda a viagem até na hora que nós chegarmos no nosso ponto de chegada do nosso objetivo, muita coisa vai melhorar. Vocês vão ver, tá bom? É uma reflexão que eu queria fazer para vocês aqui. Eu já estou com a resenha da bolsa, vou trazer para vocês. Tem um outro vídeo que eu já trouxe que também já está gravado. Ainda tem o vídeo da bomba, do golpe do barbante da Shopee. É muito interessante, é o que eu vou trazer para vocês. Bem, claro, né? É o meu ponto de vista, sabemos disso, tá bom? Crocheteira, fiquem com Deus. E Midinho, vocês ficam chateadas com alguma coisa que vocês fazem no crochê? Ah, eu não gosto de postar foto? Ah, eu não gosto de ter que gravar um vídeo? Coloca pra mim qual a sua chateação. Ah, eu só não gosto de vender, eu gosto só de fazer. Qual parte do processo que você fala assim, ah, eu não quero fazer essa parte? Igual desse almoço de domingo que eu dei de exemplo, tá bom? Me conta aqui. Quanto mais nós conversamos, mais olhamos e temos consciência, ligamos luz para formas diferentes das coisas, mais fácil fica. Mas só quero dizer uma coisa para vocês. Aumentem o grau de merecimento de vocês. Todos nós, seres humanos, na face do planeta Terra, temos e merecemos ganhar bem pelo que nós fazemos, indiferente do que nós fazemos. Tá bom? Beijinho e tchau, tchau.